Obrigada por tudo, por toda a sua entrega, por todo o seu tempo, pela sua dedicação, por estar ali com a gente, por ensinar, por fazer tudo isso. Porque se a gente hoje está no patamar que a gente está, se a gente está crescendo do jeito que a gente está, é por causa da sua entrega. Então, obrigada. Vão te dizer que a confeitaria não dá dinheiro. Vão dizer que você é louca por escolher essa profissão. Muitos vão dizer que não vai dar certo e, infelizmente, não vão te apoiar. Mas a real é que eles não sabem disso aqui. Em setembro eu levei um bolo do casamento do meu irmão e mais 700 doces, tudo no avião, saindo de São Paulo diretamente para Goiânia. Uma loucura. Deu tudo certo, foi o maior sucesso com os convidados. E desse tempo em diante, o sucesso só tem sido cada vez maior. Esse curso foi um grande divisor de águas na minha vida, porque eu aprendi tanto coisas que servem para eu fazer os bolos que eu tanto sonhava em fazer, quanto para aprimorar as receitas que eu já tinha. Enfim, foi assim um boom na minha vida. E aí hoje, graças a Deus, eu tô caminhando cada dia mais para abrir a minha cozinha industrial. Eu já tô chegando nesse ponto que eu tanto quis e sonhava. Sou especialista em brigadeiros e não queria de forma alguma colocar bolo no meu cardápio porque eu me sentia insegura, tinha medo e não queria assumir essa responsabilidade. Então eu só tenho a agradecer que o Buttercream fez toda a diferença na minha vida. E aprendendo as técnicas que a Bruna nos ensina, a segurança é muito grande. Eu tenho maior segurança em fazer qualquer bolo em Buttercream. E se eu pudesse falar alguma coisa pra Bruna hoje, se eu encontrasse com ela, Bruna, obrigada! Você mudou a minha vida. Eu me formei em arquitetura, vi que eu não era feliz e eu encontrei na confeitaria uma terapia. Eu decidi viver disso. A Bruna, ela pega na sua mão e te leva. E isso te dá segurança pra ter sempre o melhor. Ela tá sempre buscando, estudando, pesquisando e informando a gente. Então eu me sinto muito mais segura. E isso fez uma diferença muito grande pra mim, que sou, especialista em brigadeiro, mas não era em bolo. E agora eu posso dizer que eu sou especialista em bolos também. Nós já ajudamos mais de 30 mil alunos. Ajudamos eles deixando claro que nada é fácil, mas que tudo é possível quando realmente queremos e provamos com as nossas ações que queremos. Ajudamos eles ensinando qual o caminho do sucesso, qual o caminho que é preciso seguir para ter reconhecimento e se tornar referência na confeitaria. E eu sei que isso também é um sonho seu, então conta comigo. Bem-vindo ao início da sua jornada de transformação. Oiê! Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento, a Maratona do Bolo Perfeito. E durante todas as aulas do nosso evento, eu vou te mostrar o caminho para você fazer bolos altos, seguros, cobertos com Buttercream. Esse é o nosso principal objetivo, tá? E não tem outra forma melhor para começar a nossa aula do que do jeito que a gente iniciou, né? Cheio de vídeo de inspirações dos nossos alunos. E quando chegar o seu momento, eu quero saber a sua história também. E eu quero te ouvir também, tá? Então, ó, se preparem, porque a partir de agora, se você se permitir, é claro, se você realmente tiver com a mente aberta e me deixar te ajudar, é a partir desse momento que começa a sua transformação. Todas essas histórias que vocês viram no começo da nossa aula, que vocês vão ver muito mais ao longo de todas as nossas aulas, todas elas, sem exceção, tiveram início a partir de um evento gratuito similar a esse aqui que você está participando agora. E só para deixar claro que isso é muito real, você não precisa só acreditar em mim, obviamente, ou nos depoimentos dos nossos alunos, que eu vou trazer mais ainda para vocês durante as nossas aulas. Você pode sempre usar o chat para questionar, né? Por isso, de cara, eu já quero, gente, pedir ajuda do pessoal aqui no chat. Se você já participou de algum evento gratuito meu, escreve nos comentários aí, por favor, se você teve muito aprendizado, se você realmente, se tirou proveito, se valeu a pena você assistir as aulas, escreve aí pra mim. Sim, ó, o evento é muito bom, aprendi muito com a Bruna, pra vocês já participarem aí, com a gente aí no chat. Então, se você já participou de algum evento gratuito, vai escrevendo aí no chat o que vocês acharam, tá? Manda aí, porque assim todo mundo vai criando, mais confiança, a gente vai aquecendo os motores. Então, vamos lá compartilhar,
contribuir aqui no chat, porque a nossa intenção precisa sempre, né, de ajudar todo mundo, ajudar o próximo. E esse é meu papel aqui e eu vou fazer isso com todos vocês. Então, sempre que eu pedir algo no chat, existe, né, um tempo de delay, então vocês podem ir acompanhando aí que logo os comentários do pessoal começam a aparecer aí. Cada um escrevendo do seu jeito aí no chat, mas a mensagem mais importante aqui é: leva isso aqui, essas aulas, muito a sério. Se dedica, anota tudo, faz o seu tempo aqui, vale muito a pena, que eu te garanto que vai ser muito transformador. E só para intensificar o poder de todas, né, as nossas aulas gratuitas, o que a gente vai ter e o quanto isso vale a pena, a gente já teve aluna que fez até bolo de casamento só assistindo o nosso evento gratuito. Então, dá só uma olhada no vídeo da nossa aluna Misha. Eu conheci a Bru numa feira que aconteceu em São Paulo. E fiquei super curiosa para saber quem era a menina famosa, que o stand estava sempre lotado e com filas gigantes. Depois de muito insistir, enfim, eu conheci a Bru e tirei uma foto com ela. Logo depois, eu passei a acompanhar ela nas redes sociais e surgiu para mim um evento gratuito que ela faria, onde ela iria ensinar um bolo e produzir esse bolo ao vivo. Eu participei desse evento e logo depois ela abriu as inscrições para o novo Beabá do Buttercream. Eu não conhecia e nem produzia bolos em Buttercream. Mas antes dessa abertura das inscrições para a nova turma, eu tive a oportunidade de produzir o bolo de casamento da minha filha, o meu primeiro bolo de casamento. Então ele foi o bolo de casamento mais importante da minha vida. Eu até me emociono porque quando a minha filha comentou que a mãe dela faria o bolo, que a mãe dela ia produzir, as pessoas desacreditaram de mim e disseram: ah, mãe, sua mãe vai fazer o seu bolo, mas o seu casamento é o dia mais importante da sua vida, né? Cuidado. E aí ela me ligou aos prantos, né? Contando pra mim toda essa história e eu disse pra ela: filha, o que você quer é um bolo de casamento de verdade? É isso que vai fazer você feliz? Então vocês vão ter um bolo de casamento. E na reunião, conversando com ela e com o meu genro pra saber quais eram as opções, a decoração, os recheios, eles simplesmente me deram a missão: surpreenda-nos. E aí eu fiquei com o coração quentinho, livre para criar, e eu produzi um bolo de 4 andares verdadeiro e um duo de bolos. E quando ela entrou no local da sua festa, as mesmas pessoas que desacreditaram de mim e colocaram em dúvida o meu potencial, disseram para ela: estamos apaixonadas pelo bolo da sua mãe, olha que obra de arte. E todo mundo que entrava, que comentava do bolo no casamento, elas faziam questão de dizer: foi a mãe dela que fez. Então eu fiquei emocionada porque eu pude, né, produzir esse bolo e pude realizar o meu sonho e o sonho da minha filha através de tudo que você entregou gratuitamente. E no curso pago você entrega muito mais. Eu estou apaixonada pelo novo Buttercream, né, pelo novo Beabá do Buttercream. E hoje eu tenho o meu ateliê, estou inserida no mercado de bolos, posso viver da confeitaria. E gratidão, Bru, por tudo, por aquela oportunidade que eu te encontrei na feira, por essa oportunidade desse evento gratuito, porque se não fosse por ele eu não teria chegado até você. Então você que está assistindo o vídeo, fica até o final e confere aí os bolos, as obras de arte que eu fiz para o casamento da minha filha. E realizei o meu sonho de ser uma foguetinha. Um beijo! Então, apesar de ser um evento gratuito, eu te garanto que você vai aprender coisas que nem um curso pago você aprende, tá? E para tudo isso acontecer, durante esses dias, a gente tem um cronograma para cumprir. Então eu pensei em cada detalhe desse cronograma para você poder ir avançando e aprendendo cada vez mais. Cada dia que a gente avança e se aprofunda mais nos assuntos, por isso que é muito importante você assistir as aulas sempre na sequência uma da outra. Então, da aula 1 até a aula 4. E qual que é o cronograma da nossa Maratona do Bolo Perfeito? Então deixa eu te mostrar aí pra vocês. A gente vai colocar na tela um resumo das aulas. Então, na nossa primeira aula, que é hoje, a gente vai falar da massa perfeita. Tá? Nessa primeira aula, você vai entender sobre os métodos de preparo das massas de bolo e eu vou te ensinar sobre métodos e eu também vou fazer a mesma massa, a mesma receita com métodos diferentes para você entender as diferenças que você tem na massa, só mudando o jeito de fazer na prática, tá? E aqui a gente vai fazer uma receita da massa de Red Velvet e no final da aula eu vou te falar como que você vai fazer
para ter a minha receita. Então, se vocês cumprirem o desafio, todo mundo vai receber o PDF com a receita da massa bem bonitinho, tá? Eu vou te mostrar também diferentes tipos de aplicações de produtos que você pode fazer para vender com só essa receita da massa do Red Velvet, tá? E além disso tudo, eu vou te ensinar também sobre as funções dos principais ingredientes que vão na massa do nosso bolo. Na nossa segunda aula, a gente vai falar da montagem do bolo perfeito. Nessa aula, você vai aprender como montar um bolo estruturado, que não desmorona, que não racha, que não afunda. Eu vou te ensinar o passo a passo, com todos os detalhes de como nivelar, como rechear um bolo que é mais alto, camada por camada. E eu vou montar um bolo de 3 camadas de massa e 2 de recheio, e o outro bolo com 4 camadas de massa e 3 de recheio. Vamos falar também de estrutura de recheio, conforme o tipo da massa aí que você está usando. E eu também vou falar sobre o tempo de produção de cada parte, né, dos componentes que a gente tem ali para finalizar o bolo, desde a primeira receita até a entrega para o cliente. Na nossa terceira aula, a gente vai fazer o quê? A decoração perfeita, linda, maravilhosa. Nessa aula eu vou te falar mais sobre o Buttercream para você entender aqui porque que eu amo tanto essa cobertura e todas as possibilidades que ela dá pra gente. Então a gente vai espatular bolo, vocês vão entender a forma certa de fazer isso. Vamos fazer sobreposição do nosso bolo, né, para montar um bolo de 2 andares. E no final a gente vai fazer a decoração do nosso bolo para ficar bem lindona. Na nossa quarta aula é o caminho completo para os bolos perfeitos. Nessa última aula que acontece ao vivo no domingo às 19 horas, eu vou te falar sobre a estruturação do bolo de andar, o que você precisa levar em consideração para estruturar o seu bolo. A gente vai cortar o bolo de andar que a gente vai fazer durante aqui a nossa aula. Além disso, é nessa aula que você vai entender como ser uma profissional diferenciada e muito valorizada. Você quer realmente se tornar uma confeiteira de sucesso? É nessa aula aqui que você vai ter muito mais clareza sobre como fazer isso. Gente, esse é o nosso cronograma e como vocês viram, todos os dias são muito importantes. Não dá para você perder um dia ou outro, tá? Você vai precisar assistir todos os dias, que eu te garanto que você vai aprender muito e vai amar todas as aulas do nosso evento. E eu te garanto que você não vai querer perder nenhuma aula. Então aproveita muito durante toda essa semana aqui, até o próximo domingo, que é quando a gente finaliza. E, gente, eu sei que quando eu falo e eu mostro tudo isso pra vocês, falo sobre todo esse conteúdo do evento, mostro depoimento de aluno, é muito comum surgir dúvidas aí, caraminholas na sua cabeça, como por exemplo, eu não tenho nenhuma experiência na confeitaria, eu sou completamente iniciante, será que esse evento é feito pra mim? Ou então, eu nunca fiz uma massa de bolo, vale a pena eu assistir às aulas? Ou, mas o que é Buttercream, que essa mulher tanto fala, meu Deus? Ou eu já tenho muita experiência com a confeitaria, eu já trabalho com isso, será que esse evento vai ainda acrescentar alguma coisa pra mim? Para todas essas perguntas e qualquer outra que pode estar aí passando agora na sua cabeça, o que eu posso te dizer agora é: calma, acompanha tudo que eu vou te passar durante toda a nossa maratona do Bolo Perfeito, que eu tenho certeza que eu vou tirar todas essas dúvidas da sua cabeça e você vai aprender assim, ó, muito. Primeira coisa, tá, que eu te garanto não importa o seu nível de conhecimento. Eu vou te passar coisas aqui que vão te ajudar e vão agregar muito na sua jornada. Então fica aí e pode confiar no que eu tô falando, tá? A minha recomendação para você fica num espaço reservado, tá? Num quarto, no escritório, numa sala, não sei. Isso é muito importante que você fique concentrado no nosso evento. Coloca um fone de ouvido. Eu sei que isso tudo que eu tô falando, né, a princípio, nesse momento, pode parecer bom demais para ser verdade. E eu sei disso porque eu já vivi isso, eu já fiz isso por diversas vezes. Mas quem já me acompanha ou teve a oportunidade de participar de algum outro evento que eu já fiz, sabe o que eu tô falando. Esse evento aqui, ele é muito transformador. A confeitaria, de forma geral, mudou a minha vida. A confeitaria me trouxe onde eu estou hoje. E hoje eu tenho o privilégio de compartilhar tudo que eu sei com milhares de pessoas. E só para você sentir que tudo isso pode ser para você também, e principalmente esse universo de bolos, né? Dá só uma olhada em alguns bolos lindos dos nossos alunos.
dentre esses alunos, tem aluno que começou do zero, tá? Tem aluno que nunca tinha ido pra cozinha, como também tem aluno que já era profissional. E eu não sei se você já me conhece ou quanto tempo você me conhece, então você pode estar aí se perguntando, tá, beleza, Bru, mas no final das contas, minha filha, quem que é você? De onde você veio? De onde você surgiu para dividir esses conhecimentos com a gente? E como que você sabe e ensina os seus alunos a fazerem bolos assim, né? Iguais a esse que eu acabei de mostrar, igual a esse que tá atrás de mim. Eu sei que tem bastante gente que já me conhece e sabe muito bem da minha história, por isso que eu não vou me prolongar aqui. Mas só para você saber, eu já fui uma pessoa que não sabia nada de bolo. Aliás, eu não sabia nada de nada. Eu nem entrava na cozinha, eu só entrava na cozinha para comer. Eu não sabia como fazer um brigadeiro, tá? Eu não sabia fazer arroz. Eu não tinha habilidade nenhuma na cozinha. E depois que eu me encontrei, eu comecei a estudar gastronomia e confeitaria, que por acaso eu caí de paraquedas nisso, porque eu decidi seguir o exemplo da minha mãe, que era cozinheira, tinha um buffet na época. E isso tudo eu decidi fazer já na minha fase adulta, né? Com 20 e tantos anos, né? Mais ou menos. Né? Só pra vocês saberem, eu sou de 88, tá? Eu não vou falar a minha idade, né? Vocês fazem as contas por aí. Então, mas nessa fase eu percebi que eu tinha uma certa habilidade para aquilo. Ou que eu tinha... Eu me encontrei, né, dentro da cozinha. Eu acho que isso para mim foi uma coisa muito importante. Eu fiz diversas especializações, eu me tornei confeiteira, eu passei por muita coisa, muito perrengue, muita dor de cabeça. Eu era uma confeiteira que derrubava muito bolo, né, eu tinha muitos desastres, todos que vocês imaginarem. Qualquer acidente com bolo eu já tive, tá? Eu já errei muita receita, eu já espatulei muito bolo que não deu certo, eu já perdi muito recheio, já derrubei muito bolo tentando montar ele na minha cozinha, como eu já derrubei muito bolo depois de montado, tanto na minha cozinha, no transporte, na mesa do cliente. Gente, era um caos na minha vida. Em resumo, todos os erros e besteiras envolvendo bolo eu já fiz. Infelizmente, tudo isso e mais um pouco já aconteceu comigo. Tá? E com o acúmulo de muitos erros, eu já desisti da confeitaria. Eu não sei se isso já passou pela sua cabeça, mas no meu caso, passou. E eu fiz. Eu fiquei praticamente 1 ano parada, sem trabalhar com confeitaria, porque eu estava completamente traumatizada. Mas não tem jeito, quando você ama uma coisa, e acho que muito mais do que isso, quando Deus te direciona para você fazer algo, não tem jeito, você vai fazer acontecer, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu voltei e nunca mais saí da confeitaria. E isso já tem uns bons muitos anos. Daí o tempo foi passando, eu fui melhorando, e depois de um tempo e muito perrengue, hoje eu ensino vocês como fazer bolos altos e seguros cobertos com buttercream. E por trás disso tudo, hoje em dia, eu tenho uma empresa muito bem estruturada, que é a Cake Lover. E na Cake Lover a gente tem um propósito muito grande, que é o de superação e liberdade através da confeitaria. E a gente aqui leva isso muito a sério. Né? Por isso que eu faço o que eu faço hoje. Então foi através de todas as minhas dificuldades que eu descobri a minha verdadeira vocação em ser professora. E hoje em dia eu posso realmente compartilhar aquilo que eu amo e ensinar milhares de pessoas através da internet. E baseado em toda a minha experiência e em tudo que eu já vi, inclusive através dos exemplos meus e dos meus alunos, né? Por que normalmente as pessoas têm problemas na montagem dos bolos ou erram em algum ponto da execução? Normalmente a maioria das pessoas acreditam fielmente que tudo funciona somente tendo uma boa receita. E é bom a gente ter uma boa receita? Muito bom, com certeza, mas antes disso a gente precisa entender as coisas, entender os ingredientes, entender os métodos de preparo, entender o porquê. Né? Daí então, eu com uma boa receita, com certeza vou fazer algo incrível, mas antes de tudo eu preciso de bastante conhecimento. E é sobre isso que eu quero falar para vocês agora. Vamos lá então para a nossa parte prática. Eu quero te falar sobre métodos de preparo e ingredientes. Por quê? Sempre que a gente trabalha com o método de preparo da massa do bolo, o que isso quer dizer? É o modo que eu vou fazer esse preparo para eu ter um resultado diferente de cada tipo de bolo. Existem aí 4 métodos basicamente de preparo de bolo, quando a gente está falando sobre essa aula mais técnica, mais teórica. Por quê? Independente dos ingredientes da receita, então assim, tá tudo pesado exatamente igual, são os mesmos ingredientes. Mas se eu mudar o método de preparo da massa, eu mudo o meu resultado final do bolo. E eu quero mostrar isso para você hoje na prática, para que você entenda e vire essa chave aí na sua cabeça
Porque às vezes você tem uma receita e você tá presa a ela, só que ela poderia talvez ser um pouquinho melhor se você mudar o jeito de fazer ela. Ou se você entender o ingrediente que tem dentro dela, as coisas vão fazer outro sentido para você, tá? Então, quero falar mais profundamente sobre método de preparo e para isso a gente vai fazer juntos os métodos, cada um, para eu te mostrar exatamente como eles funcionam, para você realmente sair daqui sem uma dúvida sobre método de preparo, tá? Bruna, qual método eu vou escolher? Vai depender muito do resultado final que você quer ter. São muitas e muitas coisas, muitas variáveis que a gente pode ter. Mas vamos lá, você vai entender tudo isso até o final dessa aula. Aqui eu tenho uma receita inteira de um bolo pesado. A gente vai fazer uma massa de bolo Red Velvet, que é um bolo tradicionalmente americano, que é chamado de veludo vermelho. Ele é muito conhecido aqui no Brasil, a gente, vende muito esse bolo na confeitaria, tem muita gente que trabalha com ele, só que é um bolo difícil de fazer. Ele não é difícil de fazer, ele é um bolo extremamente fácil quando você está fazendo o método dele, só que se você não entender principalmente a função de cada ingrediente que vai no Red Velvet, você não vai ter um resultado final bom desse bolo. Então, eu quero te falar sobre os métodos, mas eu também quero te falar sobre os ingredientes. Aqui, então, vamos começar falando basicamente do que eu tenho aqui pesado, dos ingredientes para fazer a nossa massa de bolo. Então, eu tenho como principal gordura, aqui no Red Velvet, eu tenho manteiga. Só que ela está derretida. A manteiga, quando a gente usa na massa do bolo, ela pode entrar em derretida ou em ponto de pomada. Nunca gelado, aliás. Nenhum ingrediente, nada, nunca entra gelado na massa do nosso bolo. Senão a gente não tem a fermentação correta, o bolo não desenvolve corretamente e ele fica mais baixinho e não fica com as características que ele deveria ter, tá? Então, começo de conversa é isso. Sempre tudo em temperatura ambiente. Bruna, que temperatura ambiente? Onde eu moro faz 40 graus, não é essa, tá? Temperatura ambiente, gente, de mais ou menos 20 a 22 graus, tá? Então, não precisa pôr o termômetro, mas só para você ter uma noção, para você não se perder aí. Aqui, no método de preparo que a gente vai começar fazendo, a minha manteiga tem que entrar derretida. Tradicionalmente, a receita que eu faço de Red Velvet é uma receita feita através do método direto, que é só misturar secos e líquidos. Simples assim, a receita mais fácil de fazer é a receita de método direto. Mas mesmo assim, se você não souber o que você está fazendo, você pode fazer cagada, tá? Então, o que eu quero te falar? A gordura aqui, que vai entrar no método que eu vou preparar, ela entra derretido, por conta do método, tá? A gente vai começar fazendo o método espumoso. E já já eu te explico isso. No método espumoso, a gordura tem que entrar líquida. Não adianta eu entrar com manteiga em ponto de pomada no método espumoso. Assim como não adianta eu entrar com a manteiga em ponto de pomada no método direto. Olha eu, bugando a cabeça. No método direto, é sempre a gordura líquida. Ah, Bruna, se a gordura tá líquida, então, eu poderia trocar essa manteiga por óleo? Você poderia. Só que óleo e manteiga, apesar de serem gorduras, são gorduras totalmente diferentes. Quando a gente trabalha com manteiga, a gente está trazendo, além de mais estrutura para o bolo, tá? Então, bolos feitos com manteiga são bolos mais firmes, porque a manteiga, quando está gelada, ela fica dura, tá bom? Então, basicamente isso. Só que ela também agrega muito mais sabor. É uma massa que vai derreter na nossa boca de uma outra maneira, porque a manteiga ela tem essa função, porque ela é uma gordura natural. Ela vem lá do leitinho da vaca. Então ela derrete, ela tem um derretimento muito mais rápido, né? Com a nossa temperatura corporal mesmo. Já o óleo não. Então o óleo, a gente não vai ter essa característica de sabor, porque o óleo não vai agregar tanto sabor na nossa massa, né? Eu só tenho que tomar muito cuidado com o óleo de soja, porque o óleo de soja ele tem um cheiro específico dele, que quando a gente coloca muita gordura na massa, se eu estiver usando óleo de soja, isso pode sobressair. Ah, Bruna, minha massa tem 40 gramas de óleo, posso usar soja? Você pode usar óleo de soja quando você quiser, tá? Mas eu só tô aqui te pontuando que ele pode trazer esse odor específico. E o óleo vegetal, ele não fica duro, nem quando gelado. E o que vai acontecer? Ele vai trazer mais umidade para a massa. Então são características diferentes. O óleo ele traz muito mais umidade. O bolo às vezes fica um pouquinho mais fofinho. Já a manteiga não. A manteiga traz estrutura e também traz sabor. Derrete na boca. É uma outra questão. Então são gorduras diferentes, tá? Poderia trocar aqui a manteiga derretida por óleo? Poderia. Qual que é a principal diferença que eu vou ter?
principal diferença aqui é na estrutura do bolo, porque ele vai ficar um bolo mais fofinho, mais úmido. E aí, se eu quiser, por exemplo, fazer um bolo de pote, né? Eu quero economizar. Quero economizar na massa do meu bolo, vou fazer então um bolinho de pote, igual esse daqui. Tudo bem, pode trocar por óleo. Você vai perder um pouquinho no sabor. Só que se você trabalhar bem os outros ingredientes, pode ser, compensa aí esse fato. Eu quero fazer um bolinho caseirinho, igual esse que eu fiz aqui. Eu fiz tudo isso usando a mesma massa, tá? Exatamente a mesma massa. Por que eu quis te trazer isso? Porque às vezes a gente fica na nossa cabeça que um tipo de massa específico só dá para fazer um tipo de coisa. Só que a gente consegue fazer várias coisas usando uma massa só. Eu sei que isso pode bugar a sua cabeça porque a gente tem massas muito diferentes, como por exemplo um pão de ló. Pão de ló é uma massa muito extremamente tradicional, que se você trabalha com confeitaria, você deveria começar fazendo um pão de ló, porque não é uma massa fácil de fazer, apesar de todo mundo fazer, só que ela vai só 3 ingredientes. Aí você vai falar, Bruna, agora você bugou minha cabeça. Eu faço pão de ló, mas meu pão de ló vai leite, vai fermento, vai um monte de coisa. Pão de ló tradicional, gente, só vai ovo, açúcar e farinha de trigo. Não vai mais nada. Bruna, não vai fermento? Não vai fermento. Tá? Então, o pão de ló, tradicionalmente, ele é feito assim. Por quê? O método espumoso, a gente vai aerar, né? Vai agregar ar nos ovos com açúcar. E eu vou crescer essa massa, e é essa massa de aeração de ovos com açúcar que vai me dar a estrutura e vai fazer o meu bolo crescer no forno. Só que o pão de ló, ele é um bolo muito fofinho. E ele é um bolo que não tem gordura, né? Apesar da gema do ovo, mas ela não traz tanta gordura assim pra ele. Então é um bolo que vai ser uma esponjinha, ele não tem sabor, porque é só açúcar, farinha e ovo. Então eu preciso agregar sabor nele com outras coisas. Ele é um bolo sem graça. Tá? E aí, não tem como eu montar um bolo extremamente alto usando um pão de ló. E aí você vai me falar, Bruna, mas a minha massa amanteigada ela é muito firme, não dá, por exemplo, para eu montar um bolo gelado. Só que é importante a gente entender a estrutura das massas para a gente trabalhar com elas. Então assim, eu quero fazer um red velvet de bolo gelado. Como eu posso fazer para transformar isso? Você pode começar fazendo um método espumoso. O método espumoso traz um resultado de um bolo mais fofo. Aqui eu vou utilizar exatamente a mesma receita que eu usaria para fazer o método direto. Mas, quando a gente quer alterar alguma coisa, eu quero que ele seja um bolo mais elástico, eu posso usar um pouquinho mais de ovo e tirar um pouquinho de gordura. Porque eu consigo trazer essa característica e aí eu trago, ao invés de usar manteiga, eu trago óleo, que vai me trazer mais umidade para eu, por exemplo, fazer um bolo gelado. É isso que eu quero que vocês entendam nessa aula, que algumas chaves virem aí na sua cabeça, tá bom? Então vamos começar nada, eu quero te explicar sobre outros ingredientes. Então eu te falei um pouquinho da gordura. Aqui, ao invés de usar leite, eu vou usar um iogurte, tá? Só que isso daqui é um iogurte integral. Quer dizer que ele não tem açúcar. O iogurte, ele tem mais acidez. E quando a gente trabalha com mais acidez no bolo, esse bolo vai ficar mais fofinho, ele fica com outro... Sabe quando a gente chama esse bolo? Red Velvet, veludo vermelho? Ele tem que ficar com essa textura aveludada na boca. E o iogurte traz essa essência, essa estrutura para a massa do bolo. Eu poderia trocar o iogurte por leite aqui na receita? Eu poderia, mas aí eu não vou ter o mesmo resultado. Ele não fica igual, apesar de ficar um bolo gostoso. Não tem iogurte, o que eu posso fazer? A gente pode talhar o nosso leite para usar ele no lugar do iogurte. Então eu vou pegar o leite e vou colocar suco de limão ou vinagre para talhar essa mistura, que aí eu vou transformar ele em buttermilk, que aí eu tenho essa textura também com mais acidez, que vai trazer essa característica para o meu bolo. Outra coisa importante, fermentação. Aqui dentro eu tenho fermento químico e bicarbonato de sódio. Quando eu uso um e quando eu uso outro? Eu sempre vou usar fermento químico. Qual que é a principal diferença do fermento químico para o bicarbonato de sódio? O fermento químico, ele a fermentação principal dele é o bicarbonato de sódio. Só que lá dentro da caixinha do fermento químico, ela vai ter outros ingredientes. Então vai ter um ingrediente ácido, pode ser cremor de tártaro, algum ingrediente ácido, e vai também ter, por exemplo, um amido de milho, para ele não virar, para ele não ficar cheio de buraquinho também, para ele aguentar a umidade que vai trazer aqui. O que acontece? O
O bicarbonato de sódio, ele é um fermento de liberação rápida, instantânea. Colocou bicarbonato de sódio, já começa a fermentar, tá? Então, as coisas já começam a acontecer ali. Então, ele é um fermento de, liberação rápida. Se eu usar só bicarbonato de sódio e tacar o bolo no forno, ele vai fazer assim, ó. Só que ao mesmo tempo que ele sobe, ele ainda não tem estrutura dentro do forno, porque subiu rápido demais. Então, ele não tem estrutura para se manter de pé, porque ele precisa ir cozinhando lentamente. E se ele não tem estrutura, o que acontece? Ele, cai. Então, bicarbonato de sódio, a gente tem que saber quando eu devo usar na massa do bolo. Fermento químico a gente sempre vai usar, só que sempre tomando muito cuidado com a quantidade que eu vou colocar dentro da massa do meu bolo. Porque também se eu colocar muito, vai crescer demais e vai cair, tá? Vai colapsar. Porque o bolo, quando tá lá lindo, maravilhoso, crescendo no forno, ele precisa ir criando estrutura lentamente de todo o meu bolo. Se tiver massa demais, por exemplo, dentro da sua assadeira, ele vai crescer, só que o meio vai estar cru e vai, cair. E isso depende muito também do método de preparo que você está fazendo, tá? Quanto mais leve for o bolo, maior a quantidade que a gente pode colocar na forma, porque aí é de boa para assar o meio e as laterais. Só que quando o bolo é mais denso, mais líquido, ele não vai ter tanta estrutura para cozinhar as laterais e o meio. Tá? Por isso que é tão importante a gente entender sobre métodos de preparo. A gente usa bicarbonato de sódio basicamente na massa do bolo quando a gente quer intensificar alguma coisa, como por exemplo um bolo de chocolate, eu quero que ele seja com uma cor mais cacau, mais forte, mais intenso. Aí eu entro com bicarbonato. Aqui no caso a gente vai fazer um bolo vermelho, que tem um pouquinho de cacau também. Então eu entro com bicarbonato para elevar essa cor, para ficar mais vermelho ainda. Mas eu tenho que saber usar, porque senão não dá certo. Quando tem bicarbonato de sódio, também não é um bolo que eu posso ficar vacilando aqui em cima da mesa, esperando para assar. Ai, meu Deus, eu vou esperar um pouquinho. Não. Bateu, colocou bicarbonato, vai pro forno. Não dá para ficar esperando em cima da bancada, não dá para massa para geladeira. Outras massas que não vão bicarbonato de sódio, só fermento, a gente tem tempo de descanso na bancada, a gente pode deixar na geladeira, a gente pode congelar crua. Porque o fermento químico, ele tem uma liberação lenta, ele precisa lá do forno quente para ele conseguir agir com a melhor eficácia dele. Os gases dele são liberados lentamente, tá? Então, basicamente, o que eu gostaria de falar para vocês é isso. Aqui, açúcar refinado. Açúcar refinado. A gente tem alguns tipos de açúcares. Quando a gente está falando de açúcar cristal, por exemplo, ele tem um grânulo um pouquinho maior do que o refinado. O que acontece? Lembra que eu te falei que no método espumoso a gente bate ovos com açúcar para ganhar estrutura para o bolo crescer? O açúcar, ele ajuda nessa fermentação lá dentro do forno, ele ajuda nessa aeração e nessa estrutura. Quando o grânulo do açúcar é mais grosso, ele não consegue agregar a quantidade de ar suficiente para a gente ter o resultado que a gente precisa do bolo crescer, o que ele deveria lá no forno. E o açúcar refinado, ele tem o grânulo certinho, exato, maravilhoso, do tamanho que ele precisa para prender essa estrutura de ar. Quando a gente usa um açúcar mais grosso, como o açúcar demerara, um açúcar cristal, a gente não prende tanto ar nessa aeração. Assim como no método cremoso, que eu vou mostrar para você quando a gente bate manteiga com açúcar. Né? A mesma coisa, é um processo de aeração, mesmo não tendo os ovos. A gente está batendo, a gente tem a proteína da manteiga com o açúcar que a gente está agregando ar. Esse tipo de fermentação, quando a gente bate ovos com açúcar ou manteiga com açúcar, a gente chama de fermentação mecânica, que é a fermentação que eu estou colocando aqui na massa do meu bolo sem usar uma fermentação química. Tá? Então o grânulo do açúcar ele é extremamente importante. Quando eu uso de confeiteiro, por exemplo, que é aquele que parece um talquinho, o que acontece? Ele é tão fino, tão fino, tão fino que o ar vai além do que ele deveria. Aí o bolo cresce até mais um pouquinho, mas ele perde um pouco de estrutura. Então essas coisas são importantes da gente entender quando a gente está fazendo uma massa de um bolo. Porque às vezes você pega uma receita na internet e você fala assim, mas se eu trocar isso ou aquilo, vai dar tudo certo. Não, é tudo açúcar. Não é tudo açúcar, não é tudo gordura. Nem toda gordura é igual. Aqui eu falei de óleo e de manteiga, mas a gente tem também a margarina. Margarina, ele vai funcionar um pouco, ela tem um pezinho no óleo, um pezinho na manteiga. O que acontece? É uma gordura plástica como a manteiga, só que ela não endurece como a manteiga. Ela já tem essa característica da gordura vegetal como o óleo.
de trazer mais umidade pro bolo. Então assim, quando eu troco 100% da manteiga por 100% da margarina, num bolo de método espumoso, por exemplo, eu acabo agregando ar demais e tendo umidade demais e o meu bolo fica um pouco mais esfarelento, ele passa do ponto no crescimento. Então, o que eu gostaria que você entendesse é que nem todo ingrediente é igual. Então, cuidado com as trocas e com as substituições quando você não sabe exatamente qual cada função do ingrediente que você tem na massa do seu bolo, assim como o método de preparo. Um dia desses eu fiz um react de um vídeo no Instagram de uma menina que não é confeiteira, que fez um bolo e falou assim: eu não tinha batedeira, eu bati o bolo no liquidificador e o bolo ficou horrível. Por quê? O método de preparo é diferente. E no liquidificador ainda, gente, a gente tem uma outra coisa, que é a farinha de trigo, que eu vou entrar nesse assunto já com você. Vamos bater a massa do bolo. Antes, eu só queria te falar que quando a gente usa bicarbonato de sódio, ele libera um sabor residual que parece que a gente tá, sei lá, mastigando moeda. É um sabor esquisito. Pra gente não ter esse residual e para ele agir da melhor forma, a gente tem que entrar com um ingrediente ácido. Aqui eu tenho iogurte, mas também eu tenho vinagre. Além do vinagre, eu poderia usar suco de limão, por exemplo, que também ele entra com bastante acidez. Sempre que você achar que a sua massa tá com gosto meio metalizado, né, porque você usa bicarbonato de sódio, dá uma olhada, né, qual os ingredientes que você tá usando, para ver se você pode trocar por um ingrediente um pouquinho mais ácido. Mas vamos lá agora botar a mão na massa. Aqui, massa de método espumoso significa que eu preciso de força mecânica mais forte do que os meus braços. Então eu preciso de uma batedeira, né, para fazer um bolo, porque eu preciso espumar esses ovos, eu preciso trazer essa estrutura. Aqui eu tô usando, uma batedeira planetária, mas poderia ser uma batedeira de mão, qualquer tipo de batedeira funciona. A única diferença é a força que a gente vai colocar aqui. Uma vai bater mais rápido, outra mais devagar, mas tá tudo certo. O ideal de um método espumoso, a gente tem um pouquinho mais de ovos, mas eu quero usar a mesma receita para você entender o melhor possível. O método espumoso é sempre a aeração dos ovos, só que isso pode ser feito de maneiras diferentes. Deixa eu já ligar meu forno, porque método espumoso sempre, toda a sua vida, forno pré-aquecido, tá? Nunca coloque método espumoso no forno frio. Por quê, Bru? Por conta da nossa fermentação mecânica. Quanto mais tempo eu deixo o bolo de método espumoso sem o calor para ele criar estrutura, essa estrutura vai caindo. Então, tem que ter o forno pré-aquecido, tá? Aqui eu poderia bater só as gemas com açúcar e depois entrar com as claras em neve. Poderia fazer o ovo inteiro em banho-maria com o açúcar para depois colocar aqui esse ovo aquecido, tipo uma gemada aquecido para bater e fazer a minha estrutura. Tudo vai depender do resultado final que eu quero ter. Então pensa que aqui eu tô te falando que cada método de preparo tem um resultado diferente, mas cada coisa que você fizer dentro desse método de preparo também pode te dar um resultado diferente. E é essa chave que eu quero que você vire aí na sua cabeça quando você estiver fazendo bolo aí na sua casa, tá? Então aqui, ovos inteiros a gente vai usar. Bruna, tudo que eu faço na minha vida é pesado em gramas. Tudo na balança. E o que acontece? Você vai falar assim pra mim, mas Bruna, sei lá, quanto que 150 gramas de ovos? O que eu faço se eu quebrar 3 ovos e dar 135? Por quê? Cada tipo de ovo tem um peso diferente. O ovo industrial vai ter uns 45 gramas, o ovo jumbo vai ter 65 gramas, um ovo médio vai ter 50, um ovo grande vai ter 55. Você me entende que cada tipo de ovo tem um tamanho diferente? Então não adianta eu falar pra você na receita que são 2 ovos, ou 4, ou 3. Porque eu não sei que ovo você vai comprar. Então você tem que pesar na balança pra dar exatamente o resultado que eu quero que você tenha, tá? Porque as pessoas acham que assim, é só falar 3 ovos que são... Mas, né, você entende que se eu colocar 3 ovos jumbos, eu vou ter o quê? 120, 180, 190 a 200 gramas de ovos se eu usar 3. Se eu usar 3 ovos industriais, eu vou ter 4, 8, 12, 135 gramas. É muita diferença. Tá? Então, por isso que a gente precisa da balança. E agora, faltou ovo. O que eu vou fazer? Você vai quebrar um ovo inteiro, vai misturar ele e vai pesar ele no restante dos ovos. Porque eu preciso do ovo inteiro. Quando eu peço um ovo inteiro, eu quero ovo inteiro. Eu não quero só um pouquinho da clara ou um pouquinho da gema, porque a clara e a gema têm funções importantes e funções diferentes, tá?
Então aqui a gente vai fazer bem básico, tá? Vou bater só manteiga, ou vou bater só ovo com açúcar. Então começo batendo os ovos, quebrando as proteínas devagarzinho e aí eu vou aumentando aqui a minha velocidade. Depois eu entro com açúcar. Começou a espumar, eu começo a colocar o açúcar, tá? Caiu uma pelota de açúcar. Alexa, timer de 5 minutos. Vou bater mais ou menos uns 5 minutos para ele criar a estrutura, por quê? Aqui, quero que você grave essa imagem. Ó, tá bem mais líquido, tá? Ó. Vamos bater 5 minutos e eu te mostro como vai ficar. Ó, enquanto termina de bater, eu vou juntar os meus ingredientes líquidos, tá? Então aqui a minha manteiga derretida. Meu iogurte. Vou já colocar nesses dois o meu corante. É um bolo vermelho, então vai corante, tá? Red Velvet feito tradicionalmente, vai corante. Isso daqui é um corante em pó, hidrossolúvel, não pode ser lipossolúvel, porque o lipossolúvel ele dissolve em gordura. E aqui a gente tem muito mais água do que gordura. Corante lipossolúvel é maravilhoso para trabalhar com chocolate. Pro restante, a gente sempre usa o hidro, tá? Prefiro usar o em pó, porque eu uso menos corante e tenho mais potência de cor. Isso daqui vai ter um resultado também absurdo no resultado final do Red Velvet, porque se o corante de uma marca, mais ou menos, for em pó, mas ele não for tão potente, não vai ser a mesma quantidade que eu tô usando esse, tá? Esse que eu uso é Grand Chef. Vou misturar. Vou colocar minha água. Aqui eu tô usando água também, além do iogurte. Ah, eu substituí a água. Pra que a água entra? A água também, ela não traz sabor, mas ela traz umidade. Ah, eu quero ter mais sabor. Posso trocar 100% por iogurte? Pode, você vai ter um outro resultado. Lembra que eu te falei que são ingredientes diferentes. Mas você pode. E além disso, você também deixa a sua receita um pouquinho mais cara. Então são coisas que a gente sempre analisa, tá? Posso trocar 100%, posso trocar água por leite? Pode também. Você vai agregar um pouquinho mais de sabor. Mas não é uma coisa absurda também, tá? Então vou deixar esses aqui por enquanto. O vinagre eu gosto de colocar lá por último. Alexa, cancelar timer. Então, ó, 5 minutinhos, além de ficar mais claro, fica mais gemada, né? Um pouco mais grosso, tá vendo? É uma mistura linda, ó.
Agora sai a batedeira e entra o braço. Deixa eu pegar só uma peneirinha. Que eu vou peneirar o cacau dentro da farinha, porque o cacau ele é cheio de pelotinha. Nossa, olha o ar-condicionado. Que beleza. O ar tá levando o meu cacau. E eu vou peneirar também o bicarbonato de sódio que tá aqui com o fermento. Que ele fica com pelotas também, tá vendo? E aí, método espumoso, a gente mistura aos poucos. Então, vou vir aqui. Se eu quisesse peneirar também a minha farinha, poderia. Então, eu venho, ó. Coloco aqui aos poucos e vou misturando. Bru, e se eu fizer esse processo na batedeira com a velocidade bem baixa? Pode ser também, só que a gente perde um pouco de aeração, né? Vou vir aqui com esse fouet, aí método espumoso. Posso fazer na batedeira, mas eu vou perder um pouco de aeração. Ou eu faço assim, venho aqui com o fouet, vou lá embaixo, girando a batedeira, puxo pra cima. Pra eu conseguir colocar todos os ingredientes onde eles deveriam. Já vou colocar um pouco do líquido. Eita. Talhou tudo, virou um pudim. Deixa eu colocar no micro-ondas, peraí. Tá muito gelado aqui dentro. Ó, tá muito gelado aqui dentro. Então eu tenho que aquecer, senão eu tô perdida. Manteiga endurece com tudo. Fazer uma bagunça, vai ficar tudo vermelho agora. É sujinho. Gosto de fazer em 3 vezes, tá? Essa mistura. Eu já ia perguntar, cadê o ovo? Já bati o ovo. Agora eu vou colocar o restante dos secos. Entrou um pó de farinha na minha garganta. Colocar tudo líquido. Aqui, vinagre, eu gosto de deixar para colocar no final. E baunilha, que eu coloco direto também, porque às vezes ela fica toda grudadinha. Ó, então, minha massa prontinha. Ela não fica tão aerada quanto uma massa de método espumoso, mas ela tem uma outra característica, tá? Vamos lá assar. Eu vou untar a minha forma com desmoldante. Só um pouquinho. Vou pesar exatamente o que eu vou colocar nas outras massas, tá? Dos outros métodos. Então, vamos lá.
315. Vai pro forno e vamos pro próximo método. Gente, vamos lá agora então fazer o nosso método direto. Como eu já disse para vocês, o método direto é só quando a gente mistura os secos e os líquidos. Nesse tipo de método, é o método que a gente não tem, por exemplo, a fermentação mecânica que eu falei para você lá no método espumoso. Aqui eu dependo 100% da fermentação química para o bolo crescer. Inclusive, na hora que a gente partir o bolo, você vai ver como ele fica diferente por dentro, tá? Então aqui, basicamente, a gente vai misturar secos e líquidos, tá? Vou colocar aqui os secos nesse bowl. Fermento. Aqui eu não estou usando, nem usei no método espumoso, nem vou usar aqui, o sal. Normalmente a gente coloca sal na receita de bolo pra gente, ó, levantar o sabor. Só que aqui, a minha manteiga que eu tô utilizando já é uma manteiga com sal. Então eu tirei o sal da receita, tá? O corante é em pó, só que eu vou misturar ele no líquido, tá? Não é aqui que a gente mistura. O açúcar também é pó, ele poderia vir no pó, ele também pode vir no líquido, se a gente quiser, porque ele dissolve quando a gente coloca ele com todos os líquidos, tá bom? Mas eu já vou colocar ele direto aqui. E aqui vou colocar os meus líquidos, começando com o meu iogurte. E vou dissolver o meu corante no iogurte. Aqui não tem mais nada, né? Vou misturar. Pois foi gigante. Vou já colocar meus ovos. Se eu estivesse dissolvendo o açúcar aqui, o açúcar já entraria aqui também, tá? Vou colocar a minha manteiga derretida. Lembra, método espumoso, tudo tem que estar líquido. Então, se for manteiga na receita, ela entra derretida. Água. Misturei tudo. Eu venho aqui e despejo nos secos. Vou colocar também o meu vinagre e a minha baunilha. E aí a gente mistura. Misturei. Vê se não tem muita pelotinha, ó. Minha massa, resultado. E pronto, acabou. Normalmente, esse é o método que eu utilizo para fazer o Red Velvet, tá? Vou pegar a minha assadeira que está aqui. E vamos pesar 315 gramas pra gente assar, pra ficar igualzinho todos, pra depois a gente comparar como ficou. Vai pro forno e vamos arrumar tudo pra gente ir pro próximo método. Vamos lá agora fazer mais um método. Nossa, tô com o dedo vermelho já. Vamos fazer agora o método cremoso, que é um método muito usado pra gente fazer bolo de massa manteigada, né? Porque o método cremoso, ele tem que ir manteiga. Ele precisa de gordura plástica para fazer o trabalho dele. Ah, eu posso substituir 100% da manteiga por margarina para fazer método cremoso? Você pode. Mas como eu te falei lá no início da aula de método espumoso, os resultados vão ser diferentes, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho manteiga. Aqui essa receita,
ela não tem tanta gordura assim para fazer o método cremoso. Ela deveria ter um pouquinho mais, mas a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Açúcar refinado. E aqui a gente precisa da força da batedeira para fazer a nossa fermentação mecânica, que é a mistura da manteiga com açúcar, tá? Aqui tem uma questão. Se eu bater de menos, eu tô dando menos fermentação, menos aeração. Se eu bater demais, eu passei do ponto, meu bolo vai ficar fofo demais, vai desmanchar. Então, existe um ponto certo. Então, vamos lá bater e eu vou te mostrar como ele fica. A questão é, e essa mistura, agora ela tá uma farofa, mas ela precisa ficar mais leve, esbranquiçada e mais fofinha. Aqui deveria ter um pouquinho mais de gordura para eu atingir exatamente o resultado que eu preciso. Mas eu não quis mudar a receita. Então, vamos manter assim e ver como vai ficar. Vou misturar já o líquido. Aqui, ao invés de usar iogurte, eu vou usar o leite que eu talhei com ácido. Eu usei vinagre mesmo, tá? Mas eu usei um vinagre aqui e um vinagre aqui pesado também. Então, eu mantive o vinagre que estava na receita. Não pesei o leite e usei o mesmo vinagre, tá? Porque a quantidade de ácido eu quero que se mantenha a mesma. Vou misturar os secos aqui na farinha. Os ovos ficam aqui, porque no método cremoso a gente usa os ovos depois para fazer aqui para misturar com a manteiga. Como tem pouca manteiga, fica um pouquinho mais difícil aqui da gente fazer essa parte. E essa daqui é uma técnica que a gente chama de cremagem. Então, é fazer um creme com a manteiga e com açúcar, tá? Como tem pouca manteiga, a gente não vai bater muito mais do que isso. Só vou raspar aqui para te mostrar. Ó. Vai ver um creme. É claro que quanto mais manteiga tiver, mais cremoso vai ficar, tá? Então aqui precisaria de mais ou menos mais uns 30 gramas de manteiga, 40 gramas de manteiga para fazer um bom método cremoso, tá bom? Agora aqui a gente tem uma coisa que pode ser um problema para muita gente. É a parte de misturar os ovos com a manteiga. O ovo, a gema, é uma parte gordurosa, mas a clara é a parte que praticamente só tem água, tá? Basicamente. Então a gente precisa fazer aqui uma mistura de gordura e água. E isso muitas vezes pode talhar, se separar. E quando eu falo de talhar, gente, é talhar mesmo, de você ver uma separação completa. Um aspecto, tá tudo bem, tá? Então não se desespere. Mas eu gosto de trocar o batedor. Então eu tiro o globo e coloco a raquete, porque aí eu também corro menos risco. Aqui eu gosto de deixar a batedeira ligada e adicionar isso em duas partes. Ó, vou colocar uma parte dos ovos, misturar, entrar com outra parte. É bem rápido, tá? Não é um processo que a gente fica enrolando. Só pegar esse excesso do creme que fica lá no fundo para misturar tudo direitinho.
E aí, tá pronto, tá? Esse processo é o processo que a gente faz do método cremoso. E ele tem que ser assim, executado dessa maneira, pra gente ter todos os benefícios dele que eu te falei também lá no início, que a gente tem a fermentação mecânica, então ele deve ser feito assim. Ah, eu posso substituir a manteiga por óleo? Você pode, mas você não vai ter um método cremoso, porque método cremoso precisa de gordura plástica, tá? Como a manteiga e a margarina, se você quiser, só que como eu te falei, não são produtos iguais, apesar de muita gente achar que é a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. E aí agora eu só coloco tudo dentro da batedeira, tá bom? Então, todos os secos. Todos os líquidos. Meu vinagre. Minha baunilha. E aí é só bater. E aí eu tenho que tomar cuidado com uma coisa que se chama glúten, que está presente na nossa farinha de trigo. Toda farinha de trigo contém glúten, só que existe duas coisas diferentes. Existe o glúten que está ali presente na farinha de trigo, mas está quieto. E existe a gente desenvolver e trabalhar o glúten. Por quê? Quando a gente desenvolve o glúten, ele vira uma massa elástica. Por isso que quem trabalha com pão, né, muitas vezes sova a massa do pão. Por quê? Eu quero criar uma massa, uma rede elástica, porque ele prende toda uma fermentação ali dentro, né? Quando a gente mistura a farinha de trigo, fermento e um líquido como água, a gente prende toda aquela fermentação e aí o pão fica cheio de bolha de ar, fica a coisa mais linda do mundo e cresce, fica fofo. Só que no caso dos nossos bolos, quando a gente bate demais, então aqui no caso que eu coloquei todos os líquidos, já coloquei a farinha de trigo, quando eu bato muito isso daqui com a força mecânica da minha batedeira, eu acabo desenvolvendo glúten e no caso do bolo isso é terrível, porque essa massa elástica que prende a fermentação, para mim não serve no bolo. O que vai acontecer aqui nesse caso? A massa vai ficar solada, o bolo não vai desenvolver corretamente, ele não vai crescer direito, o bolo fica extremamente pesado. Então, sempre que a gente está usando a farinha de trigo, tem que ser um processo rápido de misturar. Senão, eu vou desenvolver o glúten, a minha massa vai ficar pesada e eu perco todo o meu trabalho, tá? O bolo não presta, fica horroroso. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com bolo de liquidificador, porque bolo de liquidificador, se você coloca a farinha ali dentro e deixa, ó, batendo, porque às vezes o liquidificador não pega tudo, né? Aí você deixa batendo, ajuda com a espátula, ajuda com a colher, e aquela farinha tá misturando, e é um Deus nos acuda, gente, porque normalmente as pessoas erram muito em bolo de liquidificador, porque a farinha tem que ser misturada na mão. Farinha de trigo não entra no liquidificador. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Eu tô vindo aqui bem no fundinho para misturar a massa. Vamos lá, 315 gramas. Foi. Forno e vamos para o nosso próximo método. Vamos fazer nosso último método de preparo, que é o método inverso. É um método muito legal de fazer, ele parte do método cremoso. A gente pega o método cremoso e inverte. Por quê? Lembra que eu falei para você da farinha de trigo, do glúten, que pode dar vários problemas? Então, nesse método, a gente protege o grão da farinha de trigo com a gordura da manteiga e a gente tem mais segurança e esse bolo fica um pouquinho mais fofo do que o método cremoso, para ele não passar do ponto e não ficar como ele mais firminho, não solar, não acontecer um monte de coisa que quem às vezes não tem tanta experiência consegue um melhor resultado com o inverso. Mas o inverso tem algumas pegadinhas que a gente tem que tomar muito e muito cuidado, tá? Aqui, vou colocar na minha batedeira todos os secos. Lembra que eu falei que a manteiga vai proteger o grão da farinha de trigo? Então, ao invés de eu pegar a manteiga e bater com açúcar, eu vou pegar a manteiga e bater com todos os secos, tá? Então, vou misturar aqui, ó, fermento, bicarbonato, cacau em pó. Ai, não
no peneira e bicarbonato. Ô, Bruno. O açúcar vai aqui também. E a nossa manteiguinha. Que tá, ó, pontinho pomada, tá vendo? Ela não tá derretendo, tá? E ela não tá dura. É um ponto que a gente aperta e ela marca. E aí, eu vou pegar o meu globo e eu vou bater até isso daqui virar uma farofinha, tá? Vou já baixar minha manteiga que ela ficou tudo pra cima. Enquanto isso, eu vou misturar aqui. Aqui, pro método inverso, tô fazendo meia receita, tá? E aí, depois que isso daqui virar uma farofinha, eu entro com todos os líquidos. Nem vou colocar o ovo aqui dentro, porque não cabe, né? E eu não vou pegar um maior. Ó. Deixa tudo aqui. Minha baunilhinha. Tô vendo uns pontinhos brancos, é açúcar. Não tá dissolvendo. Deixa eu ver. Às vezes tem umas pelotas maiores, ó. Deixa eu mostrar. Opa, tem uma pelota não de açúcar aqui. Mas se você pôr a mão e não for um pedação de manteiga, for só uma bolotinha, é porque virou uma farofinha, ó. Tá vendo? Farofinha, tá? Tô vendo uns branquinhos de açúcar. Então, é esse ponto que eu quero atingir, que vire uma farofa. Não tem nenhum bloco, nenhum pedação de manteiga, tá bom? Então, é esse ponto que eu quero. Nesse ponto, eu vou vir com todos os líquidos de uma vez. Vinagre, baunilha e vou bater. A pegadinha do método inverso é, não dá pra bater isso daqui ao infinito e além, porque você quer, tá? Porque senão, a batedeira, muitas vezes, essa minha daqui eu não tenho esse problema. Mas se a batedeira esquentar, ela esquenta a sua massa. E aí ela também sola, ela não cresce. Várias coisas podem dar errado. Aqui, ó, eu só misturei. Mas ela ainda tá uma massa meio estranha, meio pedaçuda, meio sem forma. Não é tão rápido assim também. Vou bater aqui mais ou menos uns 30 segundos, por aí. Pra ela ficar mais cremosa, tá? Vamos lá. Pronto, já mudou o aspecto dela, ó. E vamos assar. Trezentos e quinze. Pronto.
e vamos ver como ficaram todas. Então, vamos ver agora o resultado de cada massa. Primeiro que eu vou desenformar, você viu que eu só unto o fundinho da forma. Porque quando a gente está fazendo bolo de festa, se a gente unta a forma inteira, o que acontece? O bolo tá lá lindo, maravilhoso, crescendo. Encontrou a gordura nas laterais da forma, ele encolhe. Então, você tá vendo aqui, ele tá bem, ó, grudadinho na lateral da minha forma. E aqui tá untado embaixo. Então, ó, eu vou vir aqui, uma faquinha, uma espatulinha, grudo aqui, ó. E aí, lembra sempre de empurrar ela pra fora, não pra dentro, senão você rasga o bolo, tá? Aí eu venho aqui, ó, fazendo esse movimento, descolei, vou dar uma balançadinha. O ideal é sempre desenformar o bolo de quente pra morno. Aqui, ó, grudou um pedacinho, mas nenhuma grudou. Só porque essa eu desenformei com você. E aí, vamos lá ver. Então, aqui a gente tá numa ordem, tá? Método espumoso, método direto, método cremoso, método inverso. Aqui, o método espumoso, você tá vendo que ele criou uma depressãozinha, né? Isso daqui não é um defeito do método, é um defeito da confeiteira. Eu abri o forno e eu esqueci que era um método espumoso. O método espumoso, como ele é um pouquinho mais leve por conta da aeração dos ovos, ele já estava no final da cocção. E eu vejo se o bolo tá assado, colocando meu dedinho assim. E nos outros métodos, tudo bem a gente fazer isso. Se o dedo afundar, o bolo tá cru. E se o dedo voltar, é porque o bolo tá assado. O método espumoso, não. Fui lá, coloquei meu dedinho, na hora que eu coloquei meu dedinho, afundou o meinho, que ainda faltava 5 minutinhos para terminar. Tá? Mas quando a gente assa assim, camada por camada, ele não tem que afundar, tá? Então, eu vou cortar no meio, pra gente ver quais foram as principais diferenças, usando métodos diferentes, mas exatamente a mesma receita, tá? Esse daqui foi o último que saiu, tá mais fresquinho. Então, ó, método espumoso, bolhas de ar, tá bem úmido. Aqui é a depressãozinha, né, que eu te falei. Método direto, ó, também tá. Ele acaba que o método direto ficou com um resultado muito melhor do que o método espumoso. Por quê? Esse método espumoso aqui, a gente teve que adaptar para fazer um método espumoso. Tá faltando o ovo para eu ter o resultado excelente que o método espumoso me dá. Então aqui falta ingrediente para o método de preparo. Então, lembra que eu te falei lá da pessoa que fez o bolo que era para ser feito na batedeira, ela fez no liquidificador? Quando a gente muda o método, a gente muda o resultado do bolo. Então, pode ser que dê certo, mas pode ser que dê ruim também. Então, aqui no caso do método espumoso, o bolo tá perfeito. É um bolo estruturado, é um bolo ótimo, tá? Porque a composição dos ingredientes, ela me leva para isso, mas o método direto ainda fica melhor, tá? Vamos lá ver o nosso método cremoso. Ele desenvolveu ainda um pouco mais, ó. Você tá vendo que as bolhas de ar são menores. Ele é um pouco mais fechado e ele é um bolo bem mais fofinho. Por conta da cremagem que eu te falei, que a gente tá adicionando ar, ele fica um bolo mais fofo mesmo, ó. Todos têm o mesmo cheiro, não sei porque que eu cheirei. E aí o nosso método inverso. Aqui, ó. Criou até uma depressãozinha aqui. Mas é um ótimo método também, mas ficou um pouco mais claro, mesmo a gente usando a mesma composição dos ingredientes. Então, ó, método direto, que é o que eu sempre uso, método cremoso, que é excelente, só que ele acaba ficando fofo demais pra mim. E o método inverso também é um resultado excelente. O método espumoso, pra mim, foi dos piores para essa composição aqui de receita. Por quê? Falta ingrediente, no caso o ovo, para eu ter um método mais eficiente, tá? Então, o que eu gostaria de te dizer é, quando a gente muda o método, a gente muda o resultado. E você não tá vendo pegando na mão junto comigo, né? O que deixa tudo muito diferente, tá? Quando a gente tá pegando na mão. Então, e aqui a gente só mudou o método, a gente não mudou o ingrediente. Quando a gente muda o ingrediente, então, você substituir manteiga por óleo, eu vou substituir açúcar cristal, ou vou substituir açúcar refinado por açúcar cristal. Então a gente tem muitas e muitas diferenças. E o que eu queria que você entendesse basicamente hoje era isso.
né, na prática, você olhando, né, para entender ainda melhor. Isso daqui que a gente está fazendo aulas que eu não consigo aprofundar ainda mais com você. No Beabá a gente aprofunda muito mais. Né, a gente vai, se você achou que aqui você já virou uma chave, quando a gente entra no Beabá do Butter Queen, a gente cria outras coisas para você virar mais chaves ainda. E agora eu queria te mostrar por dentro dos produtos. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o bolo, mas o bolo eu não vou partir agora para ele ficar enfeitando o nosso ambiente sempre. Todos usando o mesmo recheio e a mesma base de bolo, tá? Então eu consigo fazer desde um bolo de festa até um bolo de pote, né, com a mesma massa. Só para você entender que a gente consegue trabalhar, né, usando a mesma receita com produtos diferentes. Ah, tá chegando a Páscoa, vou fazer um ovo de Páscoa de Red Velvet, né? Então a gente consegue, você não precisa ter 1 milhão de receitas. Eu acho que o maior problema das confeiteiras é que a gente quer inventar muito, a gente quer ter 1 milhão de receitas diferentes, a gente quer trabalhar com todos os produtos do mundo. E não é assim que funciona, tá? As maiores confeitarias não têm 1 milhão de bases. Vou pegar aqui. Então, ó, só pra você ver por dentro. Então, um bolinho de pote. Ó lá, o Red Velvet. Aqui eu coloco geleia de morango, tá? No nosso. Na verdade, eu coloco geleia de frutas vermelhas. Ah, vou fazer uma fatia. Essa daqui é a fatia lá da confeitaria. Aqui, né? A gente coloca aqui, ó, fatia Red Velvet, consumo imediato. E aí, eu tenho uma fatia que fica linda, né? Então, a gente pode ter muitos produtos. Você não precisa ficar pirando o cabeção. Por isso que quando entra no Beabá, lá a gente tem uma massa que eu chamo de base 1, que é uma massa branca. E dentro do Beabá eu consigo aprofundar com você com uma massa que você pode fazer várias coisas. E é esse tipo de liberdade que eu quero que você tenha. Senão, a gente fica presa com 1 milhão de receitas. E quando a gente tem uma produção, né, principalmente em casa, acaba ficando difícil demais quando a gente tem muita coisa. Então, ó, cupcake. Com a geleia de morango até caindo, olha pra isso. Tá difícil hoje aqui, viu? Nossa. Ó, que lindo. Aqui no topo, só que eu coloquei, isso daqui é Butter Queen. E esse recheio é um recheio de cream cheese frosting que é original, né, para esse bolo Red Velvet. Mas pro cupcake eu prefiro cobrir com Butter Queen porque ele é mais firminho, né? Esse daqui ele é mais molinho. E aí, você tá vendo, a gente tem vários e vários produtos para utilizar. Isso que eu só tô falando de Red Velvet. E o Red Velvet não é nenhuma massa que a gente consegue transformar em várias massas, sabe? Quando a gente entra no Beabá, eu consigo te falar de uma massa que é mais coringa para transformar em outras. Mas existem massas como o Red Velvet que são tradicionais, que a gente precisa desse resultado por conta da composição de ingredientes que eu te falei, que ela tem tudo que a gente precisa para ter um resultado final perfeito. Ao final dessa aula aqui, o que eu quero que você saiba, e não tenha nenhuma dúvida, tá? Para eu fazer um bolo com segurança, além de ser bonito e gostoso, né, claro, eu preciso de estudo e conhecimento. Então, a receita não é o principal, tá? Aproveitando isso, manda aí no nosso chat a seguinte hashtag: receita não é tudo, tá? Receita não é tudo, tá? E quando você entende isso realmente, é isso que pode mudar a sua vida dentro da cozinha. A nossa aluna Carolina entendeu isso completamente e mudou a vida dela 100%. Dá só uma olhada no que ela falou. E antes de fazer o Beabá, eu até fiz alguns cursos de outras coberturas, mas eu tive tanto problema, mas tanto que eu quase desisti de fazer bolo. Já tive bolo quebrado, já tive que devolver dinheiro para cliente, saía com prejuízo, era um caos. Gosto nem de lembrar. Mas tudo mudou quando eu vi um anúncio da Bruna dizendo que já tinha passado pelo mesmo que eu. Parecia que ela estava falando comigo, contando a minha história. E eu resolvi comprar o Beabá 5.0. E até hoje eu uso uma das massas que aprendi no curso. E quando saiu o novo Beabá, resolvi me atualizar e foi ótimo. Agregou muita coisa e eu posso dizer que vale muito a pena esse investimento. Vale a pena virar foguetinha. Eu faço desde bolinhos pequenos para empresa de brinde, bento cake, bolos de aniversário. E com toda certeza, a forma de padronizar meu trabalho, desde o atendimento, a produção, até a entrega, eu aprendi com a Cake Lover. E muita gente fica com medo de apostar no Butter Queen, mas podem confiar, é uma cobertura incrível que possibilita uma variedade enorme de decorações e com muita segurança. Gente, eu levei um bolo de 2 andares para um casamento, numa estrada de terra, cheia de buracos. E meu bolo chegou perfeito. Inclusive, eu mandei esse vídeo no Instagram da Bruna e ela me respondeu, você acredita? Nem eu acreditei.
Inclusive, eu fiz o bolinho de boda de papel para esse mesmo casal, exatamente no mesmo sabor, porque eles queriam relembrar esse momento especial. Ou seja, eu fidelizei o cliente e ele sempre confia em mim para fazer os bolos da família. Essa confiança no meu trabalho não tem preço. E quando você vê esse vídeo, você vai conseguir entender ainda mais a razão pela qual eu faço o que eu faço, né? E por que eu gero tantos conteúdos diariamente nas minhas redes sociais. Carol, parabéns pelo trabalho. E como eu já falei pra vocês, eu já passei por muito perrengue e por isso eu sei com tantos detalhes o que você tá passando no momento que você tá agora, porque eu realmente já passei por tudo que você imaginar. A diferença é que eu não tinha essa Bruna aqui de hoje pra me ajudar, pra me orientar, mas vocês têm. E sabe qual é o ponto principal disso tudo? Tem gente que acha que é tanto conteúdo que fica assustada, que acha que não vai conseguir, ou tem outras pessoas que acham que já aprenderam o que elas precisavam e também desistem no meio do caminho e infelizmente isso vai acontecer aqui também durante todo o nosso evento. Algumas pessoas vão falar: ai, mas eu não tenho tempo, ai, mas eu não vou conseguir, ai, é muita coisa, muito conteúdo, ai, eu pensei que ela ia me ensinar a fazer receita e eu já ia sair fazendo. Todas essas pessoas vão ficar inventando várias e várias e várias desculpas e não vão conseguir evoluir da forma que gostariam de evoluir. E eu posso te falar uma coisa? Eu tenho mais de 30 mil alunos, então vocês conseguem imaginar a quantidade de histórias que eu já vi. Então eu sei que não tem desculpa quando a pessoa realmente foca, está decidida na mudança. A gente tem aluna que tem 3 filhos, que cria os filhos sozinha e deu um jeito, se dedicou, fez acontecer. Então a mensagem, gente, que fica aqui é: se você quer realmente, se você se dedica, você consegue. Eu já vi milhares de provas dos meus alunos e por isso que eu falo com tanta segurança. Eu tô aqui e eu vou te ajudar, só que você tem que querer. Agora você tem uma missão, que é deixar o seu comentário referente à nossa aula ou tirar a sua dúvida também, caso tenha ficado algum ponto aí nas suas anotações. E o lugar para esclarecer a sua dúvida é dentro da página que você acessou para poder assistir aqui essa aula. Para quem não sabe do que eu tô falando, a gente enviou o link para acessar a página exclusiva do nosso evento nos grupos de WhatsApp, no nosso canal do Telegram e também por e-mail, tá? Então vão depois em algum desses canais, entrem na nossa página das aulas e ó, participem de tudo. A galera por lá costuma interagir muito, se ajudar muito. E você consegue acessar tanto do computador como também pelo celular, então não tem desculpa para você não participar, tá? E para nossa próxima aula, que acontece amanhã no mesmo horário que foi liberada essa aula aqui, todos os dias sempre, 8 horas da manhã. O nosso tema é a montagem do bolo perfeita. E eu vou te ensinar com bastante detalhe a forma ideal de você montar o seu bolo e te dar muita informação. E eu tenho certeza que nesse momento você já entendeu que não é um simples conteúdo, né? Eu te ensino as bases daquilo que você precisa saber. Então não perde essa aula de jeito nenhum. Então se compromete, assiste todas as aulas. Não esquece de estar inscrito no nosso canal do YouTube, que é o Bruna Rebelo Cake Lover. E seguir a gente no Instagram, que é @BrunaRebelo. Coloca aí na sua agenda, deixa programado para não perder nenhuma aula durante toda essa semana aqui. Todos os dias dessa semana, sempre às 8 horas da manhã, a não ser a aula de domingo, tá? Que é às 19 horas. E referente à receita da massa de hoje, a gente vai fazer um post no meu Instagram. E se vocês cumprirem o nosso desafio, você vai receber a receita em PDF. Dá uma olhada lá depois, tá? Parabéns pela sua participação no dia de hoje. E antes da gente encerrar a nossa aula de hoje, assiste o vídeo da Paula e veja a história linda de superação dela. Eu te espero amanhã. Beijo! Eu comecei a fazer como hobby, mas eu não tinha técnica, não tinha nada. E quando eu resolvi levar como profissão, eu falei que eu seria uma profissional de verdade, uma profissional com conhecimento técnico. E isso a Bruna dá de sobra pra todo mundo que entra no curso dela. Eu acredito, assim, que receita no curso dela é somente um bônus, porque ali é muito além disso, é muito além de uma receita. Porque com tudo que ela ensina na parte técnica mesmo, a gente consegue aplicar pra qualquer coisa que a gente acha na internet. E a Bruna transformou minha vida tanto pessoal quanto profissional. Eu me sinto realizada hoje na confeitaria, graças a tudo isso que a Bruna me proporcionou. Hoje, graças a Deus, eu melhorei e muito. Eu não tô mais precisando fazer prevenção da depressão. E eu não tenho nem palavras pra agradecer a toda a equipe Cake Lover. E o último evento especial que eu fiz foi um casamento. E a noiva não conhecia o Buttercream. E ela conhecia bem pouco do meu trabalho, ela só via alguns vídeos que eu postava na internet. Então eu mostrei pra ela.
fiz um kit de degustação. Ela experimentou e se apaixonou. E só quem atende noiva sabe o quanto esse momento é tão especial. Mas eu me sentia preparada, porque eu tinha tanto conhecimento que não tinha erro. Dito e feito, eu fiz o bolo para esse casamento dela e eu só recebi 1000 elogios, tanto dela quanto dos convidados. E ela até chegou pra mim e falou bem assim: a partir de hoje, todo evento que eu precisar de um bolo é com você que eu vou comprar. E então isso é a maior prova de que o que a Bruna ensina, o que a Bruna faz, transforma a nossa vida.